Olá, bem-vindo ao episódio 416 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar da base mental e estratégica para o sucesso. E um clássico, que é o livro Leis do Sucesso, Napoleon Hill. E hoje a gente vai fazer a primeira parte. Muito bem, Jefferson, você está preparado para o sucesso? Como é que você Pois está? é, tudo bem. Na verdade, esse episódio ele é um compilado de vários livros que ele tem e dos conceitos, né? Então a gente acabou dividindo vários, né? Tem esse daí, tem o Pensa e Enriqueça, e alguns conceitos ele meio que ele se repete nos livros. Sim. Então a ideia foi fazer esse catadão, acho que tem mais de 25, e aí a gente vai ao longo dos episódios aí alternando, falando um pouquinho aí do Napoleão Hill. Realmente clássico aí. Maravilha. Então, não vai ter só leis do sucesso, vai ter mais coisa. É isso. Exatamente, são os princípios né, de tudo aquilo que ele escreveu, de tudo aquilo que ele estudou, conversou com as pessoas, né? Ele fez aquele trabalho acho que é pro Dale Carnegie, de conhecer, entrevistar pessoas que tinham resultados diferenciados, para poder entender um pouquinho mais dessas pessoas e quais eram os padrões, né? Se é que a gente pode falar, quais eram os comportamentos, os hábitos, as atitudes das pessoas que conseguiam ter resultados diferenciados diferentes áreas, negócio, artista, em várias situações, e aí ele vai fazendo esses inúmeros livros que ele escreveu, não sei quantos, mas são vários mesmo, e tem alguns conceitos que são aí compartilhados em praticamente todos os livros dele. E hoje a gente vai falar de 4. Eu estava vendo que esse Leis do Sucesso, ele tem várias edições, na verdade, né? Mas você encontra Exatamente. aí por R$ 39, R$ 40. Tem várias versões aí. Tem Então, não se várias. esqueçam de dar uma pesquisada. A gente vai deixar o link do livro no show notes. Mas eu tenho um outro aqui, ó. Qual que é? É o Mais Esperto que o Diabo. Esse aqui Esse é interessante. eu já li ele também. Esse é muito bom. Eu acho que vai ter um pouco desses conceitos, não vai? Tem um pouquinho. Muito bem, então vamos lá, vamos direto ao assunto aqui. Chuta aí, Jefferson, como é que começa esse negócio? Não, mas antes de começar, só falar da nossa comunidade Meta nos Trilhos. Talvez você está aí tentando buscar uma meta, pode estar parecendo difícil e você está indo sozinho e talvez você não precisa ir sozinho. A gente tem a comunidade Meta nos Trilhos, que é a nossa comunidade onde tem treinamento sobre como alcançar metas, tem o nosso journal, tem o manual do condutor e tem a comunidade onde a gente se reúne a cada 15 dias para bater o papo, entra no Zoom, tira dúvida, troca ideia, a comunidade aí se ajudando. Então, se você quiser saber mais, acessa vidanostrilhos.com.br/metas. E o legal é que a comunidade faz com que você é, permaneça na sua meta, porque a gente acaba compartilhando dentro da comunidade os nossos objetivos. Claro, fica a critério de cada um compartilhar ou não. Mas quando a gente tem pessoas que estão nos apoiando, que têm o mesmo tipo de pensamento que a gente, e tá ali se ajudando, então às vezes a pessoa dá uma dica, tem outro aluno que fala, não, porque você não tenta dessa maneira, e então é muito legal, porque a pior coisa é você ter um objetivo e ter que carregar ele sozinho, isso fica muito mais difícil. Então, como disse o Jefferson, vai lá, vidanostrilhos.com.br/metas, você vai ser muito bem recebido na nossa comunidade. E lembrando, as reuniões são a cada 15 dias, além de todo o material que está lá dentro para você assistir e praticar. Muito bem, então Exatamente. agora podemos começar, Jefferson. Vamos começar aí. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, dos fundamentos. Então, esses 4 primeiros de hoje, a gente vai começar então, aí você vai descobrir aí como que você pode transformar aí a sua vida. O primeiro é desejo, certo, Edward? Desejo ardente. Desejo ardente. O que é um desejo ardente? Um desejo ardente. Realmente é aquele, é, como que eu posso dizer, talvez aquele ponto onde a gente começa, aquela chama para a gente poder buscar um determinado método, um objetivo, uma realização. O desejo não é apenas o querer, né? É realmente você dar um passo a mais e começar a respirar aquilo que você realmente colocou como um desejo.
Ele entrevistou muitas pessoas, né? E outro dia eu tava ouvindo na estrada, Edward, de um dele. Puta merda, agora esqueci. Ah, o Flávio Augusto. Já ouviu falar do Sim, Flávio Augusto? claro. Ele tava contando que quando justamente ele fala um pouquinho de todos os na fala dele tinha um pouquinho, acho que desses 4 elementos, inclusive, porque ele comenta que quando ele começou, ele estava contando a história dele, então o pessoal estava entrevistando ele, foi bem interessante, porque ele conta quando ele começou, esse desejo ardente era o que movia ele realmente. Então ele tinha aquela chama, aquele fogo dentro dele que ele falou, não, eu preciso ter resultado. E aí ele vai contando que ele pegava o ônibus, ele andava de ônibus, tinha todo um, acho que era no Rio de Janeiro, natural do É no Rio. Rio de Janeiro. O cara, assim, e aí ele conta, realmente é uma história diferente, né? Então, essa questão do desejo, ele até falou, ele usou inclusive a palavra desejo, não ardente, mas ele falou, era aquele desejo que movia ele. Então ele estava sempre ali, né? Então eu acho que o desejo ardente é um pouco disso, né? Aquele ponto onde você fala, puxa vida, eu quero realmente, eu preciso, eu vou dar o meu melhor, né? Mas ter aquilo em mente. E de fato, sem esse desejo ardente, é difícil a pessoa ter resultado. Então, por exemplo, eu vou citar algumas pessoas que eu enxergo nelas o desejo ardente e fica bem fácil para outras pessoas perceberem. Uma delas é Arnold Schwarzenegger. Ele, acho que é austríaco, né? Não lembro de onde ele é. Acho que é austríaco, né? Eu acho que é Ele é um... austríaco. Então, imagina, ele veio com 16 anos para a América, sem conhecer ninguém, dormindo numa academia, num cantinho. E ele tinha o objetivo de ser um fisiculturista, tá? Acho que ele era por aí. E ele... então, assim, você veja que interessante, né? E ele foi o Mr. O Mr. Foi lá, ganhou, né? Acho que ele ganhou, né? Não sei como é que chama o prêmio, esqueci. Mas, enfim, É um prêmio de fisiculturismo que é um, né, mais popular que tem aí. não sei se é o Mr. America, alguma coisa assim, né? Mas, enfim. Mas ele ganhou esse prêmio e ele não tinha só esse desejo, ele também queria cinema. Agora, pensa bem o desafio do cara, porque o pessoal falava: não, você é um estrangeiro, você tem sotaque, cá entre nós, você não nasceu para ator, você, né? E aí ele conseguiu. Ele conseguiu, né? Ele foi 7 vezes, Edward, entre 1970 e 1975 e depois em 1980. Ele ganhou o Mr. Olympia, que é a mais importante Mr. competição Olympia. de fisiculturismo aí no mundo. Ou seja, é um cara diferente, né? O desejo que ele tinha quando ele veio, né? Ele inclusive teve, acho que ano passado, aqui no Brasil, ele estava em alguns eventos que ele participa, né, dessa questão do mundo fitness aí de fisiculturismo. O próprio, se a gente olhar, né, Edward, você falou o próprio Napoleão Hill, quando ele começa e é desafiado pelo Carnegie, mas ele aceita e ele tem aquele desejo realmente de cumprir a missão dele, que era entrevistar lá as 500 pessoas, descobrir quais eram os padrões, e eu acho que isso que é legal. E um fato que é interessante, inclusive a gente falou da nossa comunidade, lá no curso Meta nos Trilhos, a gente mostra inclusive que quando a gente tem esse desejo, é importante que a gente escreva a nossa meta, certo, Edward? Com certeza. Para a gente Escrever aumentar. porque você faz a mente registrar isso melhor. Quando você Exato. expressa através da escrita. E assim, eu acho que o Arnold Schwarzenegger é um baita exemplo. Pô, para ele treinar e construir aquele corpo lá não é uma coisa simples. É bem complexo para você fazer. Você tem que ter muita disciplina e muita dedicação. E você sabe que ele, como ele ficou milionário ou bilionário, por que que ele ficou? Imóvel, se eu não estiver enganado. Exato. Acho que ele entrou no mundo Imóveis. do imóveis. Ele não foi por causa do cinema, ele já era muito bem de vida, porque enquanto ele fazia todo esse negócio de fisiculturismo, ele investia em imóveis. Então Real ele sempre estate. teve real estate, enfim. Então você Pois acha que o é. cara é bobinho? Não, não. É um cara muito. Pá, tem Ele um foi, foco ele, ele foi incrível. governador na. Foi Foi, né? Foi governador. o Governator. Governator por causa do Terminator, né? Que tem o Exterminador do Futuro, né? Então eles chamavam ele de Governator.
Na Califórnia. Eu acho que ele não pôde concorrer, se eu não estiver enganado, salvo engano, ele não pôde concorrer à presidência porque ele não é nativo. Nato. Eu acho que tem alguma coisa. Acho É que sim, nato, né? É, isso ele mesmo. tem a nato, mas ele não poderia por conta dessa questão. Aí ele acabou encerrando a carreira. E parece que ele fez um bom governo, né? Pelo que o pessoal fala, o É, governo que ele fez lá na Califórnia foi bem interessante. Então, uma maneira aí da gente aplicar uma aplicação prática para a gente verificar se a gente tem, né, realmente desejo, eu acho que talvez seria escrever. Qual é o meu desejo? Né? Então fica aí uma lição de casa. Qual que é o desejo que eu tenho? E aí, e uma escrever. palavra assim, quando a gente fala desejo ardente, eu acho que a palavra-chave é obsessão. Se Pois é, você não tiver um pouquinho de obsessão, não vai. Tem que ter um pois é. pouco de obsessão. Então você percebe, realmente, Arnold Schwarzenegger, ele era obcecado por isso. Não era algo que ele gostava de fazer. Porque às vezes tem coisas que você gosta de fazer. Beleza, isso é um ponto. Agora, E é você tá importante. obcecado por aquilo, você realmente fala, cara, eu preciso. Outra pessoa que eu lembro sempre, mas hoje em dia se tornou uma pessoa polêmica, é o Elon Musk. Elon Musk, e agora como ele entrou aí nessa parte política, então tem muita gente também que não gosta dele e às vezes as pessoas não sabem nem explicar por que não gosta dele. Mas ele é um cara que tem o objetivo principal de conquistar Marte e colonizar Marte. E ele está criando todas as empresas dele com essa com esse grande objetivo. No fundo, é esse grande objetivo. E é uma coisa incrível você entrar no site da SpaceX e você olhar lá e falar Make Humanity Multiplanetary. Cara, é uma coisa meio de você pensar assim, peraí, em que mundo estamos vivendo? É no mundo da ficção científica? Não, não é no mundo da ficção científica, é no mundo real mesmo. Se você entrar no site da SpaceX, ele está falando, o nosso objetivo é fazer a humanidade multiplanetária. É uma empresa criada para isso. Quer um desejo mais ardente do que esse para criar uma empresa? Né? Então, assim, É, eu vejo se que a ele é gente, um cara que realmente tem essa obsessão. eu acho que, inclusive se a gente olha 500 anos atrás, quando tinha os barquinhos, as caravelas, né, o pessoal começou as viagens, né, entre os continentes e um barco. E na época era um baita de um desafio, certo? E hoje o desafio já mudou um pouco, né? Porque a gente evoluiu, então o desafio que ele tem, realmente, a hora que você olha para uma máquina daquela, subindo, indo para o espaço, olhando, enfim, é algo realmente Surpreendente. surpreendente. Eu tive lá agora recentemente, né? Eu fui no museu e tinha lá uma Falcon 9, lá uma réplica, tudo Você bonitinho. foi na NASA. Na NASA, exato, ali onde eles lançam os foguetinhos. E aí é bem interessante mesmo, porque é diferente você olhar e falar, caramba, porque é Você um viu o negócio tamanho incrível, daqueles motores? né? Você Toda a viu engenharia que tem que o ali, motor da SpaceX é mais potente ainda? Putz, cara. e agora ele não precisa, né? Ele volta, né? Puta, é um negócio Ele volta. incrível, né? Então você não tem desperdício. É que ele quebrou paradigmas. Essa obsessão, desejo mais obsessão. Passamos pelo primeiro item, certo, Edward? Perfeito. É isso aí. Segundo item, Segundo item, a fé. a fé. Puxa vida, essa aí até. Então, é uma fé, mas não é uma fé cega, né? É uma fé que é baseada em princípios. Eu acho isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa pode ter uma fé cega, porque pode até ser uma superstição, mas não é disso que a gente está falando. A fé é baseada em algum princípio, onde a pessoa, ela, através dos conhecimentos que ela tem, ela consegue visualizar que aquilo realmente é possível, mesmo que desafie o contrassenso. Como você disse, né? Foguete não anda de ré. Foguete não dá ré. Quantas vezes a gente já não ouviu falar isso? Foguete não dá ré. O Pois é, foguete dá ré sim, porque Elon Musk está quebraram. fazendo esse troço da ré. Enfim. Então, aí você quebra paradigmas. Então, a fé é isso, é aquela habilidade que faz você realmente acreditar, mesmo que ainda não tenha acontecido. Pois é.
É simples assim. Exato. E eu acho que é um editar assim tão intenso, né? Tão contundente, e a pessoa consegue, aquilo que você falou, visualizar o resultado, às vezes até antes do cara estar lá colonizando, ele já, por exemplo, no caso do Elon Musk, ele já tem tudo isso na cabeça dele. Então, isso é muito interessante. Inclusive tem aqui no nosso roteirinho, né, do Henry Ford, lá no museu dele, e no livro ele fala essa parte aqui. Inclusive ele tem dois livros dele que eu li, eu lembrei desse fato também, que ele desafia a equipe de engenheiros dele. Ele sabia que, por exemplo, seria possível fazer um motor V8. E aí ele reúne os engenheiros e manda os caras fazerem. Acho que ele volta 6 meses depois, os engenheiros continuam, estamos tentando, mas não vai dar não. Estamos tentando, mas não vai dar não. Ele falou, não, vocês continuam, tô pagando para vocês continuam. E ele ia lá, perguntava, era curioso, e até que ele conseguiu. Essa é um acreditar diferente. Então, quando a gente consegue, às vezes, eu acho que aí a gente começa a olhar, os exercícios que a gente pode fazer quais são, ou qual o nosso grande objetivo que a gente tem hoje, ou a nossa meta, que a gente precisa olhar com mais fé, né, até para você, antes mesmo daquilo acontecer, trabalhar com obsessão, né, a gente falou no anterior. Então, o exercício que fica qual é esse grande objetivo, esse grande sonho que a gente tem, para a gente conseguir fazer esse exercício da própria visualização, né, Edward? Que é um exercício porque o nosso cérebro ele não sabe o que é real e o que não é. Então, se você imagina, você vai estar sentindo aquilo. Então, essa prática ele coloca no livro, eu acho que Quem Pensa Enriquece, ele fala justamente para você fazer esse exercício diário. Todo dia você visualizar aquele objetivo, como se ele já estivesse sendo realizado. E você vai ter aquele sentimento de poder, eventualmente, já perceber que aquilo foi alcançado. E o seu cérebro não sabe. Então você vai agir como se aquilo realmente. Então essa fé inabalável é um princípio que ele traz aí no livro. E é um princípio até bíblico, né? Exatamente. Agora, você teve lá no museu do Henry Ford. Era museu Henry Ford ou museu do carro e tinha coisas do Henry Ford? Como é que é isso? É o Museu da Ford. É onde tem lá o Onde fica? Huge, né? Em Detroit. Em Acho que é Detroit. eu não sei como é que fala. É o Holt. É onde é um complexo, na verdade, industrial, que tem tudo. Desde o cara fez o rio chegar lá, fez linha, sei lá, de trem para chegar com as matérias-primas para poder fazer o carro. Ele tinha plantação até de soja, de algumas coisas para poder alimentar as pessoas que trabalhavam lá. Então, é um complexo industrial. Ele tinha uma ideia de verticalização já desde o século passado, quando ele começou, e chegou a ter mais de 100 mil trabalhadores fabricando carros ao mesmo tempo. Então, tipo assim, imagina você ter 100 mil funcionários. É um negócio assim assustador. Então você chega, realmente é um complexo gigantesco, você tem que andar de ônibus lá dentro. Sei lá, do museu até você ir onde é uma linha de fabricação atual, sei lá, a gente gastou 15 minutos. Então você vai lá no museu, aí você pega um ticketzinho para poder andar, e é um dia todo. Aí você pega, e aí eles levam você dentro da fábrica onde atualmente é feito a caminhonete, né? Então tem os vídeos, né? É bem legal, é um museu e conta a história. Então você vai vendo tudo que ele enfrentou, sindicato, as pessoas falando que não dava. Então, ou seja, a fé é um cara Mesma diferente. coisa. Mesma coisa. O cara Não é o que fez, falam pro Elon Musk, que não vai dar? Que não ele não vai vai dar. conseguir? Já falaram várias vezes e tem gente que continua falando. Tudo bem, né? Essas pessoas que desafiam isso, né? E assim, e quando a gente tem projetos, os nossos projetos, vamos pensar nos nossos projetos. Talvez tenham pessoas que vão falar para você que não dá. Que vão pedir para você, não, nem esquenta a cabeça com isso não, você fica perdendo muito tempo com isso, você fica, né? Vamos aproveitar, vamos fazer esse happy hour aqui, deixa isso para lá, aproveita a vida. É isso. Eu acho que são pessoas que nos inspiram do ponto de vista humano, aquilo que você falou, também tem a parte bíblica, espiritual, mas quando você olha para essas pessoas, né, e algumas coisas que eles alcançaram, provavelmente ele enfrentou esses desafios. Às vezes o maior desafio é enfrentar as nossas próprias convicções, porque às vezes elas nos limitam. Às vezes a gente tem pensamentos negativos que talvez nos travem, a gente tem que buscar inspiração. E essas histórias, muitas vezes, elas
nos traz e preparando, inclusive, o episódio, eu começo a pensar em algumas coisas, né? Fala, puxa, né? Porque serve pra gente. Então aí você fala, caramba, aqui nesse objetivo, será que eu estou conseguindo emplacar esse conceito, por exemplo, do desejo, da fé, ou até do próximo, né? O próximo que a gente vai entrar agora é no planejamento, certo? Planejamento organizado. Como é que é? Eu acho que a própria palavra diz, né? Organizar e planejar. E muitas vezes a gente não planeja, a gente não sabe nem o que a gente vai fazer amanhã, a semana que vem, no mês que vem. Então, às vezes, quando a gente tem um objetivo, inclusive lá no manual do condutor, quando a gente vai desenhar a meta, até a gente chegar na meta principal, fazer o plano, todo esse detalhamento do planejamento, ele exige uma série de etapas. E aí, às vezes, a gente tem que acoplar nesse planejamento a fé e o desejo. E aí você conseguir estabelecer um plano. Porque muitas vezes, beleza, ok, eu quero. É bonito, né, Eder? Até dizer assim, ó, eu quero. Claro. Só que a gente fica meio perdido. Qual é o caminho que eu vou seguir? Não, eu vou seguir esse caminho. Posso tropeçar, vai ter que fazer um desvio, mas a gente ter essa questão do planejamento organizado e na. Como é que chama? Estive lá em Orlando 2 semanas atrás, 3 semanas, e lá nos parques da Disney, uma coisa que né, estava até em um dos lugares lá que eu fui, eu não consegui passear porque eu fui a trabalho, não fui nem nos parques, mas tinha. Isso é o que ele fala, tá, pessoal? Assim, ao vivo, porque o chefe dele pode ver, Não, mas o chefe tava junto, então não tem como. Não, não dava. Então o cara tava junto. Você entendeu porque que eu não fui, né? Só que sabe o que é mais interessante? Que o Walt Disney, ele tinha o plano dos parques. Então ele conseguiu ter um planejamento. Olha que interessante. Eu achei isso assim, porque era um complexo né, de apresentações, né, onde tem os eventos, as feiras, etc. E tava tendo do lado de anime e tinha a parte da Disney lá, alguma coisa, e aí eu passei perto e tinha uns quadros e eu acabei dando uma olhada. Na construção dos parques temáticos, ele tinha o projeto. Olha como que é interessante. O planejamento dele estava tudo bonitinho. Só que ele não conseguiu convencer ninguém a investir e fazer, porque precisa de uma coisinha, né? sim. Precisava de um Na detalhe. verdade, assim, eu vi também quando eu já estive na Disney. E aí, cara, tem uma apresentação que fala exatamente o que você está falando aí. E ninguém acreditou. E ele, assim, e ele também, aí ele queria fazer o parque numa área de pântano, né? Assim, sabe assim? Aí o pessoal falava, você é doido. Enfim, né? Mas aí, os filmes, né? Ele continuou com o filme lá. Ele teve vários problemas, né? Quase que ele fale várias vezes assim. Mas ele seguiu, né? Mas ele tinha essa visão mesmo. Ele queria um parque, porque a visão dele era assim: ele não quer um parque onde as crianças se divertem e os adultos ficam ali tudo olhando, porque eram o estilo dos parques, os amusement parks antigamente. Eram assim, né? Eram mais direcionados às crianças, os adultos ficavam ali meio que de fora. Não, ele queria um parque que todos se divertissem, todas as pessoas, independente da idade. Enfim. E É, hoje imagino o que que é aquele complexo, né? Tem Disney, tem outros parques ali, é uma loucura. pois é, bem grande, né? Então, assim, realmente, ou seja, esse princípio do planejamento estava muito latente e ele teve a obsessão, né, que nós marcamos aqui, porque várias vezes a porta foi fechada na cara dele. Então eu acho que uma coisa que fica pra gente, né, eu acho que como ponto principal é esse planejamento, ele é importante e a gente ter planejamento com ações de curto, médio, longo prazo, às vezes o passo que a gente vai estar dando, quais são os passos, a gente fala no treinamento lá no Metas, a gente fala de fatiar o dragão, certo? É, Dividir as etapas, ter claro a clareza do quais são essas etapas, quais são as ações, os ciclos que vão se repetir, checklist semanal, enfim, planejamento ele é muito importante. Então, quando a gente tem uma grande meta, um grande objetivo, a gente tem que pensar nisso. Será que eu só quero mesmo? Porque talvez não está tão latente. E aí a gente não é, tem a fé, não tem o desejo, e aí você não se planeja. E aí, a hora planejamento que não acontece. você vê, a vida já foi, aquele objetivo não foi alcançado. Então, eu acho que Porque é a ação que você faz todos os dias que vai te aproximar ou te afastar do seu objetivo.
esse é o problema, porque na hora que você tem o desejo, ele é sexy, vamos dizer assim. Ter fé, beleza, você fala tudo. Agora, a hora do planejamento, aí você cai na realidade, né? Aquelas ações que você tem que ficar fazendo todo dia, que ninguém vai estar vendo e que você vai ter que fazer lá na calada da noite, usando uma metáfora. Essa é a parte difícil. Pois é. Às vezes é exatamente isso. Às vezes a pessoa, sei lá, podemos pegar, é tão simples, né? A gente pode pegar, sei lá, parte física, né? A saúde, o Sim, cuidado com a saúde. Às vezes você olha para a pessoa e fala, pô, a pessoa tá em forma, tá bem, né, tal. Mas ninguém vê que ela acordou cedinho, né? exato. Fez uma boa alimentação, treinou, né? Enfim, teve os cuidados necessários, dormiu, se movimentou, né? E às vezes as pessoas falam, poxa, né? Não, é a genética, né? Fala, E ela tá sozinha lá fazendo, né? Como eu falei do Arnold Schwarzenegger, quantas vezes ele tava sozinho treinando? Sabe assim? Não tinha ninguém. E ele fazia isso por vários dias e seguia em frente. Então é diferente quando você tá com todo mundo olhando, palco, né? Às vezes a gente quer muito palco, mas a vida não acontece no palco. Ela acontece nesse planejamento organizado, naquela pequena ação que você vai ter que fazer todos os dias e que vai te trazer mais próximo da sua meta. E sempre repensar isso, né? Porque às vezes você não consegue num caminho e você vai ter que sentar de novo, né? Você está fazendo o seu journal, Jefferson? eu faço meu journal, eu Essa é estou uma tarefa fazendo. muito importante. Eu também continuo, sigo firme e forte e é uma tarefa muito importante, porque é ali que a gente vê e pensa e reflete conosco mesmo, escreve, e a gente faz papel e caneta na mão, sabe? E é isso que você, se decidir fazer parte da comunidade Meta nos Trilhos, vai encontrar lá. Não só aquelas reuniões a cada 15 dias, mas também todo o material didático de aula e o journal, né, o manual do condutor, que é a parte de planejamento, justamente isso aqui, né? E o journal, que é a execução. E ele é super importante, né? Exatamente. Muito bem. Tem mais um. Tem mais decisão. Então, tomar uma decisão. Como é que é isso? Você sabe que naquele episódio que eu estava ouvindo do Flávio Augusto, uma coisa que ele coloca, ele fala que quando ele decide, porque às vezes, quando a gente tem que tomar uma decisão, concorda que a gente está abrindo mão de algumas coisas, Exato. incluindo algumas e escolhendo outras. E ele estava falando do aspecto da saúde. Inclusive, foi interessante o contraponto que ele fez, porque foi o seguinte: ele falou que ele imagina, né? Na verdade, era como ele é bilionário, né? A entrevista era os hábitos do milionário, né? Mas ele falou: não, tem que ser os hábitos que me levaram a ser bilionário, porque hoje eu consigo ter uma vida onde, né, muito mais tranquila. Mas lá atrás, o que eu fiz para conseguir isso, eu tive que abrir mão de muita coisa. E às vezes o sacrifício que você tem que fazer ou de um objetivo. Por isso que eu achei interessante essa estrutura, né? Você ter, né, a fé, o desejo, o próprio planejamento, e aí você se decidir se você quer realmente ou não. Porque ele fala: em algum momento eu precisei abrir mão de algumas coisas na minha vida. Por exemplo, ele falou. Ele falou a saúde, por exemplo. Não que ele negligenciou, em qual sentido ele fala? Por exemplo, ele já era milionário, ele ganhou o primeiro milhão dele, se não me engano, em 95. E o que aconteceu? Ou 2000, próximo de 2000, acho que foi em 95. Ele comprou uma casa onde era mais próxima do trabalho, mas ainda assim ele tinha um tempo de deslocamento muito grande. Ele poderia ter usado esse tempo, por exemplo, para cuidar da saúde dele. E ele não cuidou. Então, o que ele fala, por exemplo? Que foi uma escolha, foi uma decisão que hoje, ele falou, hoje eu tenho a consciência que eu deveria ter feito diferente. Mas muitas vezes a gente não tem. Eu decidi que eu não ia ficar ali, né? Ele já era milionário, falou, não, agora eu vou pro bilhão. O cara é foda, né? E aí ele vai contando toda a história, a trajetória dele, mas o que eu acho interessante é que cada ponto aonde ele teve uma virada de chave, ou realmente ele teve, ele fala que ele teve que fazer uma decisão. E a decisão, ela implica em você, muitas vezes, abrir mão de alguma coisa. Então ele fala, talvez se eu tivesse porque ele fala, é bonito agora falar aqui, ele, né, ele comenta,
Mas talvez, realmente, o que me fez chegar lá foi, às vezes, abrir mão de uma série de coisas, porque eu tinha que trabalhar, porque no fim do dia é o trabalho que vai trazer o resultado. Então ele coloca muito essa questão que foi o trabalho que levou ele onde ele chegou. Mas ele teve que tomar a decisão, e são decisões, às vezes, podem abrir portas e são oportunidades. Só que ele comenta uma coisa que é da indecisão. Que às vezes quando a gente fica meio indeciso, eu vou, não vou, eu quero, não quero, tô. E essa indecisão, ele fala que é um dos maiores problemas que existe. E foi interessante, assim, porque fazia muito sentido com o que a gente está falando agora, a história dele. E aí eu falei, nossa, olha que interessante. E às vezes a gente procrastina a decisão. Então, se a gente É, procrastinar a decisão, ficar em cima do muro, e quando decidir, é aquele negócio, né? Eu até marquei aqui, ó, obsessão, né? Tem que ser, pum, para realmente conseguir exato. aquele resultado. A indecisão ela te mantém num limbo. E você Você não vai nem volta, você fica ali. Então, assim, é melhor tomar a decisão, sim ou não. Vou ou não vou? Porque aí pelo menos você fica em paz com isso. Ah, não vou. É que nem você tá no meio da mata, aparece um leão. Você tem duas decisões ali. Uma é enfrentar, outra é sair correndo. Né? Você pode sair correndo se dá mal, você pode enfrentar também se dá mal. Mas pode ser que você enfrente e o leão fique com medo e vá embora. Então é eu, isso. e uma coisa, Edward, que eu percebo, tem pessoas que às vezes não decidem. As pessoas são indecisas. Pergunta, a pessoa dá uma volta e ela não decide. Então existe a indecisão. E uma coisa que talvez a gente possa fazer, né, para tomar a decisão, e mesmo que ela esteja errada, mas pelo menos você decidiu e seguiu em frente e foi para a próxima etapa. É talvez estabelecer a questão do tempo. Porque, claro, tem coisas que talvez você tenha que pensar um pouco mais, ponderar e Com tomar uma certeza. decisão. Mas tem que ter um tempo, que o próprio Napoleão Hill coloca no livro. Pô, tem que ter um tempo. Ele fala de decisões rápidas. Mas, ok, mas fez, ponderou, consultou quem que você tinha que consultar, seja o divino, ou seja as situações, seja as pessoas que se fala, mas agora eu vou tomar uma decisão e vou seguir com fé, com meu desejo, com meu planejamento e vamos nessa. Então, esse é um pilar muito interessante, porque se você ficar paralisado, ou você fica ali, vou, não vou, indeciso, a hora que você percebe, já passou 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e a coisa não aconteceu. Então, a gente tem que realmente colocar o tempo para tomar a decisão. Não pode Com ficar certeza. protelando. Muito bem. Então, passamos pelas quatro. Exatamente. Vamos revisar? Vamos revisar quais foram as 4. Desejo ardente, Fé. planejamento e decisão. É isso aí. E todos eles estão intimamente ligados. E às vezes a gente tem que olhar, né, Edward, ou seja, o que é mais desafiador para mim hoje, né? Onde que talvez eu possa me desafiar, onde eu posso melhorar, onde eu posso evoluir, onde eu tô, talvez, será que o meu desejo está meio baixo? Será que a minha fé esfriou? Será que eu tô com um bom planejamento? Eu sei o que eu vou fazer? Então fica a reflexão aí e no próximo episódio também a gente vai trazer outros 3 elementos aí de como que a gente pode trabalhar aí a nossa mente para ter resultados ou sucesso, como você colocou aí no início. Muito bem. É isso aí. O Iaco resolveu se despedir aqui. Agora Pois tá é. fazendo. Tá ouvindo ele? Tô ouvindo, claro. Tá ouvindo. Bom dia, Então tá bom. Iaco. Então é isso aí. É a despedida e a gente fica por aqui. E daqui a 15 dias, a segunda parte de Napoleão Hill. Beleza? Na Combinado. próxima semana, outro assunto aí também de seu interesse. Então, vida nos trilhos. Você no comando da sua vida. Valeu, tchau, tchau. Valeu.